E bem-vindos à segunda parte do vídeo. Eu sou Rafaela Novaes. Eu sou Marta Zanotto. E sejam bem-vindos ao Watbug. E nessa segunda parte a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre os personagens da história entre deuses e titãs. A gente vai falar um pouco a respeito, principalmente das meninas, que é a Eren, Madison e a Agatha. Agatha, isso. Exatamente. Que são as três protagonistas, as grandes protagonistas. Apesar da história ser escrita em terceira pessoa, então vai narrar um pouco de cada personagem, a história eu acredito que seja em torno delas. Então por conta disso a gente vai começar falando delas e depois dos meninos. A gente vai falar um pouco sobre o Jonathan. Vamos falar dos personagens principais, porque a história Isso. tem bastante secundários que também são muito interessantes, mas vamos focar nesses principais que aparecem mais, que desenvolvem mais a história, né? E falando deles, a gente vai acabar entrando em outros personagens também, porque é Por inevitável. cima, né? Isso. Então, eu vou começar falando sobre a Eren, porque a história começa na narrativa dela. A Eren é uma menina que traz maldição já no nome, então por onde ela passa acontecem desgraças. A começar pela morte da mãe, que foi suicídio, e ela que encontrou o corpo na estufa, né, de fotografia. Depois ela se relaciona com um cara que não chega a ser namorado, mas um rolo ali, e o cara morre também. E tem o Sebastian, que ela fala bastante dele. A história dá muito foco nele, na amizade deles dois. Não esqueça o Sebastian. Não esqueçam ele, porque querendo ou não, ele vai acabar voltando pra história. Ele fica desaparecido, ele e toda a família, então não foi só ele o desaparecido, foi ele e toda a família. Então ela não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, o que aconteceu. Então é por conta do Sebastian que ela vai pra universidade, ela nunca pensou em fazer nenhum tipo de graduação, e ela acaba optando por jornalismo, né? Ele é tipo uma à toa, né? Ela é uma tá nem pra nada, até por conta de muitas desgraças na vida dela, ela não tem muita perspectiva. Mas o Sebastian fala bastante sobre a universidade, né, o sonho dele e tudo mais, e ela acaba optando por essa universidade, que Talvez não vai é a encontrar ele melhor. lá? Talvez alguma coisa ali que restou foi a respeito da universidade. E ela acaba cursando jornalismo, porque ela é uma menina que é muito curiosa, ela é muito ousada, ela é muito dedicada nas coisas que ela faz e ela é muito pé atrás em tudo, né? E assim que ela chega na universidade, ela tem um primeiro encontro com o Francis, que quando você lê, você acha que obviamente vai ser um romance bem clichê, porque ela tá subindo as escadas, ele tá descendo, eles se batem, então você já pensa, putz, o primeiro romance aqui. Mas não, eles acabam se tornando melhores amigos. E assim que ela entra no quarto, ela é colega de quarto da Madison, que é uma menina linda, educada, mais assim, elegante, né? Mais da elite, ela é filha de políticos. Só que ela acaba abrindo mão de todo o poder que gira em torno da politicagem e acaba escolhendo a medicina. Então a Madison ela acaba trabalhando no café. Educada até certo ponto, porque também ela gosta de dar umas alfinetadas, né? Sim, mas eu acho ela bem educadinha, Ela assim. é receptiva, na verdade, acho que é a palavra mais correta. Sim. Ela E aí elas acabam sendo melhores amigas, porque elas acabam dividindo o quarto. Então a Eren, o primeiro encontro que ela tem com a universidade, na verdade, é com a Madison, que senta e explica muito sobre a quadra dos deuses, né? A respeito da galera que comanda tudo. E a Eren fica um tanto quanto abismada com tudo, né? E mais curiosa ainda. E a Madison, ela não faz parte de nenhuma fraternidade, né? Ela não se importa muito com E isso. ela sempre tá lá avisando pra Eren, não se meta com esse pessoal, dá uma segurada, fique na sua. Isso. E aí acontecem muitas coisas, a Eren acaba descobrindo coisas, segredos, que não são bem segredos assim. Tá lá. Sobre as fraternidades. E por conta disso ela acaba entrando na Tártaro. Ela acaba indo pra Tártaro pra se proteger. Porque se ela ficar que nem a Madison à toa, ela vai acabar se ferrando. Ela acaba descobrindo segredos de gente que ela não deveria ter descoberto. Lembrando que antes dela ir pra Tártaro, outra fraternidade chama ela pra participar, mas aí tem um rolo aí, né? Exatamente. Ela chama muita atenção. Onde ela chega, as pessoas querem ela por perto. Como é o caso do Nolan, que é o líder da Olimpo. E ele, em uma festa, dá de encontro com ela, ele tá separado, né? Tá meio tretado com a Valent, que é a namorada dele. Então eles terminaram, então ele queria muito que ela entrasse pra fraternidade pra ter um romance com ela. Eles têm uma coisa casual, ela acaba usando ele, mas nada sério. E nessa festa ele explica muito da fraternidade e acaba deixando ela saber demais da conta. E aí por conta disso ela vai precisar de uma proteção. Então ela meio que esnoba ele, não quer entrar, ela tem um encontro também. Ela dá uma pirraçada. Dá uma pirraçada. Ela é bem convicta naquilo que ela quer. Ela acaba tendo um encontro com a Mônica também, que parece meio bruxa, né? Sim. Essa cena dela da Mônica é uma cena bem forte, assim, bem... É bem legal. Tensa, né? Ela tem uma premonição a respeito da Eren, fala que tudo gira em torno dela é maldição, é morte, acaba em morte, alguma coisa assim. E a Eren, que é uma pessoa cética, acaba acreditando bastante, porque a energia eu acho que bateu ali. Ela deu um cagacinho, né? É uma cena bem bacana.
E também, bom de pontuar a respeito dela, é que ela é fotógrafa, né? Ela gosta muito de foto e tal. E ela acaba rolando esse romance com o Nolan, que eu gosto pra caramba desse romance, mas acaba não vingando muito. E depois eu acredito também que o relacionamento dela com o Ramon é um relacionamento bem ácido, chega a ser doentio, porque ele duvida o tempo inteiro. Dois doidos. Ele acaba duvidando o tempo inteiro dela, ela tira fotos dele escondido, ele persegue ela. E aí um relacionamento meio louco, mas eu acredito que vai se desenrolar um pouco com o decorrer da história, né? Sim. Vai explicar um pouco sobre o Ramon, senhora? Não, o Ramon ele é um cara, como posso explicar, misterioso, crítico e psicopata. Ele é bem na dele. Porque assim, o que acontece com o Ramon? Ele perdeu a mulher dele, que era a Mary, a namorada dele. Ela acaba morrendo de overdose. E foi. Dá uma segurada com os spoiler, gata. Ah, sim, mas ele perde a Marion e é por isso que ele abre e funda a Tártaro. Então ele quer vingança, basicamente isso. Ele se sente meio que culpado por ela ter morrido por algo que ele vendia, porque ele vendia drogas. Então ele tá com aquela maldição nas costas dele, uma culpa mesmo. E aí eu acho, né, acredito eu, que a Ariel entrou na vida dele justamente pra deixar o luto pra trás, porque ele já tá nesse luto há muito tempo. Uhum. Mas o Ramon é basicamente isso. Psicopata. Assim que eu defino ele. Bom, voltando pro trio Parada Dura, Agatha, Madison e Erin, vem a Agatha, sim, que é a terceira que aparece ali entre as meninas. Ela, a Agatha é careca. Na visão de Marta, a Agatha é careca. Bom, a Agatha, ela é uma personagem meio independente ali, ela não gosta muito de seguir padrões, não é nem tanto regras, mas padrões. Ela é muito destemida, ela sabe o que ela quer, ela corre atrás. Tanto que ela é a primeira mulher a entrar em Esparta, né? Que era uma fraternidade que desde sua fundação não tinha nenhuma mulher lá. E ela falou, eu quero, eu vou conseguir. E entrou com o recorde, tá? Bateu o recorde. Não foi de qualquer jeito. Não entrou ali quase assim, passou de raspão e entrou, não. Ela entrou mesmo. Ela entrou pra mostrar pra que ela veio. Sim. E, bom, a Agatha, ela é adotada. Ela foi adotada pela família Deux. E ela tem um relacionamento um tanto louco com o primo dela, que é o Jonathan, que é um dos líderes de uma das fraternidades lá, que no caso, a Pérsia. Bom, a relação entre ela e o Jonathan é uma relação muito intensa, é uma relação muito amorosa, mas proibida, né? Pelo fato deles serem primos, por mais que ela seja adotada. Quando pequena, eles meio que brigavam também um pouquinho, né? Junto com o irmão dela, o Christopher, que eu já vou explicar pra vocês quem é, como ele é, né? Então, ela e o Jonathan sempre tiveram essa ligação, desde quando eles se conheceram, essa coisa forte entre eles, sabe? E eles começaram a ter um relacionamento no qual a família era totalmente contra, só que eles... Por questões óbvias, né? Acredito eu. Mas é tão... O casal é tão... tem uma química tão boa, sabe? Tão envolvente que você, por minutos, assim, esquece, sabe? Você dá uma passada de pano ali que eles são primos, sabe? Por mais que seja uma coisa muito errada, muito bizarra. Ela é adotada, mas enfim. E a relação dos dois é muito forte. O amor que ele sente por ela, que o Jonathan sente por ela, na verdade, chega a ser até um pouco... Não vou falar doentio, mas é uma coisa até... Obsessiva, obrigado. O Jonathan, ele é totalmente prepotente, um pouquinho babaca, meio snob, mas com ela, ele vira um ser humano maravilhoso. Quando você lê a interação dos dois, você começa a gostar do Jonathan novamente. Eu, sinceramente... São os melhores diálogos pra mim. Sim, a melhor interação ali. Sinceramente, o Jonathan não é um personagem que você vai odiar, né? Nossa, horrível. Porque todo prepotente tem seu charme também, né? Sim, mas eu não gostei muito dele não, sinceramente. Por coisas que ele fez, ele usou a Erin pra chegar até a Agatha em certo momento da história, isso também me deixou um pouquinho, sabe? As ações dele assim com a Erin, coisas que ele fez com a Erin me deixou um pouquinho assim com ele. Mas quando ele tá conversando com a Agatha, quando eles estão se relacionando, você vê a química, você vê o quanto ele gosta dela, o quanto ele precisa dela e ela precisa dele, e sabe? ele gosta dela ao ponto de colocar ela em primeiro lugar. Sim. Ele não coloca a fraternidade, que seria tudo dele. Diferente de certas pessoas. Diferente aí, fica aí a indireta. E aí, com a família Deux vem quem? Christopher. Christopher também é adotado. Ele é... que eu não vou descrever Christopher. Ele é maravilhoso, pra mim crush supremo. Eu sei, Marta, que ele é seu crush, dá uma segurada. Bom, Christopher, ele é responsável. Ele é convicto do que ele quer. É um líder nato, gente. Ele nasceu pra ser líder. Ele nasceu pra ser líder da Esparta. Porém, ele tem um passado com a Madison, né?
Sim, no qual ele acaba escolhendo a fraternidade do que a ela, e isso acaba acabando com o relacionamento dos dois, né? Se vocês vão ler a história, vocês vão se aprofundar mais, vocês vão perceber mais o quão isso é pesado tanto pra ele quanto pra ela. Isso também vai explicar no segundo livro das meninas, né? Acredito eu. Elas vão explicar mais um pouquinho o relacionamento dos dois no segundo livro. Tem um spin-off só desses dois. Eu tô animada. É o casal preferido da Marta. Me identifico mais com os dois. Acho o relacionamento deles muito louco, porque ele é muito fiel àquilo que ele sente, né? Ao contrário dela um pouquinho. Mas ele é muito fiel ao que sente ao ponto de eles estarem 1 ano separados e ele não ter se relacionado com absolutamente ninguém. Então, pelo que deu a entender, né? Ele tem a fé que eles ainda vão voltar, né? Isso, ele tem aquela esperança, ele chega a ficar bêbado, revoltado e tal, com toda a situação. Eles acabam dormindo juntos novamente depois da separação. O que eu achei bem errado da parte da Madison, porque a Madison ela se relaciona com o Chris e depois se relaciona com o Francis, que é o melhor amigo do Chris. Então, se você não leu o livro ainda, você já tá com o ranço da Madison agora. Mas, na história faz muito sentido. Quando vocês lerem a história, vocês vão entender que não tem como ter raiva de ninguém ali. A não ser Jonathan. Mentira. Até Jonathan, se você consegue lembrar um pouco. É tudo muito justificável, mas a relação... Eles são muito humanos, sabe? Você traz eles pra realidade, assim. Você entende que eles erraram, mas eles são humanos, sabe? Faz parte dali do universo louco que eles vivem, porque é uma loucura ali aquela fraternidade, o movimento de coisas legais, o pessoal agindo como se aquilo fosse normal, sabe? Então você meio que traz um pouquinho isso, sabe? Até o relacionamento mais bizarro, né, aos nossos olhos, que seria a Agatha e o Jonathan, quando você lê, você sente verdade naquilo. Até porque o relacionamento deles é muito profundo e secreto, assim, sabe? É uma coisa que só eles dois entendem, as interações deles, as cenas que são mais calientes deles dois também. Eles e a avó. Sim, a avó é a única que apoia o relacionamento deles. Eu não consigo, na verdade, identificar muito o ódio do Chris, porque o Chris e o Jonathan, eles se odeiam. Quando eu vi isso, eu achei que era uma rixinha de prima, aquela coisa, eu dei uma patadinha nele, deu ironia, e não é. É ódio. Ódio, vontade de matar outra pessoa. É uma parada muito mais profunda. Mas isso vocês vão entender. Sim. Tem uma cena muito legal, spoiler, que é quando eles eram pequenos, né? E o Jonathan tá enchendo o saco do Christopher lá, pelo fato dele ser adotado. E aí a Agatha dá uns 2 minutos assim de ódio, mete um murrão na cara dele e sai andando. Vamos comer? Vamos comer. Ela vai como se fosse normal, só um rio mesmo. Eu gosto muito do relacionamento da Agatha com o Jonathan, apesar dos apesares. E o que eu mais gosto é o fato de eles serem um cantinho só deles. Então, é aquele lugar nosso, tem a nossa cara, a nossa sintonia, é a nossa casinha, sabe? É muito louco, refúgio, porque... Né? Sim, o nosso refúgio, essa é a palavra. É muito louco porque parece que tudo tá contra eles dois e parece que eles estão predestinados a ficarem juntos. Isso é muito louco. É uma coisa, eu sinto que é uma coisa tipo de alma mesmo, sabe? O amor deles. Por mais que seja uma coisa errada, o fato deles serem primos. Mas você esquece isso. E depois eles são inimigos, né, de fraternidades. Ainda tem isso. Tem esse detalhe. O Jonathan não quer que ela entre pra Esparta. Ele até aposta. Sim. A favor dela, mas enfim, ele aposta. Porque ele sabe que a partir do momento que ela ser de Esparta vai ficar mais difícil ainda. Mais um obstáculo pra eles se relacionarem. E lembrando que o Chris, ele é líder da Esparta, o irmão dela, né? Então ele fica super feliz que o irmão dele conseguiu, né? Sem dúvida. Por mais que a fraternidade seja uma fraternidade muito machista, né? Meio reclusa só a homens, né? Sim, mas ele ama muito ela também, o relacionamento deles é bem legal. O que eu mais gostei dessa história é ela fica no fogo cruzado, né? Entre tá aqui, Jonathan aqui, Christopher aqui, ela no meio, tipo, gente, calma. O que lembra a Anastácia, Jonathan e Joseph. Na verdade, ela fica muito... Na verdade, ela fica até um pouco... Tá bom. Eu ia usar um palavrão, mas não pode, né? Por favor. Ela fica um tanto quanto... Se matem. Eu tô aqui pra evitar alguma coisa muito grande, mas tudo faz. Mas é uma treta hereditária, né? Porque o Marcos e o Pietro, que são os pais deles dois, também meio que tem uma treta e tudo mais. Será que é maldição? Sim. Das fraternidades? E o que eu mais gosto dessa história toda, gente, é que os personagens são bem humanos, elas humanizam bastante. Então, tem a melhor versão e tem a pior versão. Por exemplo, a Agatha, gente, ela pode ser a namoradinha do primo, mas ela também é super sensata, né? Exatamente. A Agatha sinceramente, senti ela no ponto da sensatez, porque em certo momento da história tem provas que vão acusar o Vamos falar, Jonathan. vamos explicar. Não vamos dar spoiler. Vou tentar explicar sem dar spoiler. Em determinado ponto da história. Ai, meu Deus. A gente tá tentando. Por isso que a gente é de fraternidade diferente, tá vendo? A gente tem opinião diferente. Não deu certo. Ela quer dar spoiler, eu não quero deixar. E eu que deveria querer dar spoiler, né? Porque eu sou do Tártaro aqui. Mas tem a ver com ela, né? Por isso que eu tô falando. Então,
Então, Eren e galera. seus mistérios. Então, galera, Suas em determinado ponto da história, Sim. o Jonathan tá envolvido lá com os negócios e a Eren, ela tem provas que vão acabar, querendo ou não, prejudicando ele. Ela chega na Agatha, que é uma das melhores amigas dela, no momento, e fala que... O que eu faço? Eu tenho essas provas aqui, o que eu faço? Agatha, que é amiga do Ramon... Olha aí, mais um spoiler. Sim. Talvez não um spoiler, mas enfim. Agatha, que é amiga do Ramon, fala pra ela, então... Existe eu o Ramon. Existe o Ramon. Existe o Ramon e você vai até o Ramon. E vai usar meu nome. Vai Chega lá. ter chegada lá. Cachorrinha da Agatha. Mentira. A patroa me mandou. Vem isso. Chega chegando. E aí... Mentira, gente, ela não é cachorrinha da Agatha, não. Mas a Agatha sim é a patroa. Aí ela chega, vai até o Ramon e mostra essas provas. Então, o fato dela ser sensata é isso. Ela viu que o amor da vida dela está ali, envolvido, só que é errado. Ela sabe que é errado, entendeu? E ela, querendo ou não, ela quer lutar também por essa justiça que a Eren tá atrás. Ela acredita nisso, que a Eren também acredita. E ela, enfim, fala, tá bom, você quer mostrar, você quer justiça, então toma sua justiça. Ela podia ter feito o quê? Passar no pano. Corta ali a carinha dele, dá um recorte na foto, assim, ou acabado com a foto, ou acabado com a Eren, porque sim, ela tem esse poder de acabar com ela. Sim, e ela não fez. Então, Ela não fez. ela é a mulher forte. Tem uma cena muito legal que eu vou contar pra vocês. Vou dar um spoiler pra vocês. Tem uma cena que a Agatha está amarrada, literalmente amarrada. Tava ela odiando que eu vou dar spoiler, vou dar. Ela está literalmente amarrada e a missão do irmão dela é salvar ela, desamarrar ela. Chega o Chris, você não vai entender nada se você não leu, mas se você leu, você sabe do que eu tô falando. Vai chegar o Chris e vai chegar o Jonathan louco, desesperado pra desamarrar ela. Os dois vão sair na porrada, caído no chão mesmo, e ela vai aparecer com a corrente nas costas. Oi, o que foi? Vocês estão aí fazendo o quê? Ela chega bem plena, tipo, Isso, cara, definiu totalmente a personalidade dela. Ela é essa pessoa forte, ela determinada. não precisa de ninguém, pra nada. Exatamente. Essa pessoa incrível. E ao mesmo tempo, ela tem os defeitos dela. Ela é meio agressiva, meio Enquanto a irada. Eren estava arregaçada lá, pendurada no meio da água. Até o Ramon achar ela. E Coitada. ela tem isso. Daí o Jonathan, por exemplo, a autora mostra a vulnerabilidade dele, que é a ansiedade. Ele tem ansiedade. Ataque de pânico, né? Ele é meio babaca, meio arrogante com as pessoas. Só que ele faz de tudo Por ela. Ele tem uma relação meio conturbada com o pai dele, né? Isso também ele explica na história. Sim, Mas- é por conta dele que ele desenvolveu essa doença. Será que a gente consegue contar mais alguma coisa da spoiler? Então, aí na questão do Chris, por Exato. exemplo, a questão do Chris, ele não sabe que a Madison e o Francis teve uma relação, e não é qualquer relação, gente, porque a Madison, ela tá completamente apaixonada, eu não vou contar spoiler, a Madison tá completamente apaixonada pelo Francis e ela odiava, é um amor e ódio ali entre os dois, porque os dois fazem medicina, os dois trabalham no mesmo lugar, e uma tequila e outra, eles acabaram dormindo juntos, mas não foi só isso, né? Então acabou desenvolvendo sentimento. Então pensa você no lugar de Madison. E é isso que me deixa confusa, tipo, eu sinto que entre ela e o Francis é mais carnal do que emocional. Tem o emocional ali, mas eu acho que é mais carnal. Agora ela e o Chris, aí sim, é uma coisa realmente de alma também. Então eu sinto assim, que... Ou o Madison é mau caráter mesmo. A gente tá pensando no pano. Não. O que eu acredito? Que o Francis e a Madison nasceram pra ficar juntos e o único problema é o Chris. O É Chris. aquele negócio, não existe apenas um amor verdadeiro. Eu acredito nisso, coisa assim. Sim, relatividade. Não existe uma pessoa só perfeita pra você no mundo, existe várias. O que eu acredito? Eu acredito que ela e o Francis nasceram pro outro, eles são incríveis, perfeitos juntos, e Francis é o personagem de longe mais sensato e mais incrível e mais icônico de todos. Eu só filho, nada a ver. E aí, só que existe o Chris, então é a única coisa que impede. É a única coisa. E o Chris e ela, parece que tudo tá impedindo. Você saca? É uma Deus, tô sufocada com esse relacionamento. Cara, é um relacionamento muito sufocante. Você- Chega a ser obsessivo, Você- chega a ser doentio real, assim. Você prefere que ela fique com quem? Cara, eu me identifico muito com a Beto. Já me expondo aqui, me identifico muito. E o certo teria com o Francis, mas eu sinto que o amor verdadeiro dela é o Chris. Não tem pra onde ela correr. É, foi o que eu falei. Eu acho que ela e o Francis é mais aquela coisa carnal mesmo. Seria o cara certo na hora errada e o cara errado na hora certa, sabe? Uma parada Meu Deus, que loucura, mano. assim. Muito louco. E A ela história, trabalha... a história em si traz essa sensação quase o tempo todo, tá, gente? Sim, de agonia de você não saber quem tá certo ou não. Porque tem narrativas que vai te levando e vai meio que te manipulando pra aquilo que o autor quer. Essa não, sempre fica em aberto e você que decide o que é certo e o que é errado. Isso é muito da hora, muito louco mesmo.
Lembrando que a Madison é funcionária do Chris, então eles têm que conviver. Ele tem um bar lá. Ela deve satisfação pra ele, de qualquer forma. Exatamente. E tem uma cena muito legal também, que eu achei muito sensacional essa cena. Que os dois têm um tipo de interação, ele faz uma pergunta pra ela acaba dando um tapa na cara dele. Eu achei muito louco, porque assim, elas não fizeram essa cena como se ela tivesse certa. Porque ela não tá certa, isso é agressão. Só que na cena, gente, fica muito nítida a relação dos dois. Saca? O nível de doença que os dois têm, de paixão, de obsessão, de loucura um pelo outro. Enquanto tudo tá falando pra eles não ficarem juntos, o que faz eu me questionar o porquê que o Chris odeia o Jonathan. Se ele vive isso também. Tipo, tudo tá falando pra você não ficar com a pessoa e você quer. Não era pra ele se identificar com a relação? Exatamente. Não era pra ele ajudar? Sei lá, saca? Então me faz acreditar que o problema do Cristo com o Jonathan não é um probleminha. A Marta tem um negócio na parede com um monte de teoria, assim, os pontos ligando na história. Gente, essa história é muito dark. Essa história é muito dark. Gente, eu tô completamente apaixonada. Eu quero ler todos os livros. Eu quero comprar camiseta. Eu quero comprar moletom delas. Porque eu tô completamente apaixonada. Outra coisa, se vocês estão achando que esses spoilers vão atrapalhar a leitura de vocês, não. É De muita jeito nenhum, muita gente. coisa. É muita coisa por trás disso. O que a gente contou pra vocês é só pedacinhos mínimos, sabe? Então, vão ler sim, porque vocês vão gostar. Vocês vão se aprofundar nessa história de uma forma... Cara, eu duvido tu ler essa história e não gostar. Eu duvido, porque tem histórias que... Ó, minha ira, eu duvido. E eu criticando os personagens que tem ira. Mas assim, tem histórias que a gente lê e fala, putz, é específico, existe um nicho pra essa história. Essa história não. Qualquer pessoa que lê vai amar. Independente. E esses roteiros mais ou menos de Netflix aí, cara, não bate nesse livro, não bate real. Desculpa, mas... não, Sinceramente falando. Muito boa, muito boa. A história, os personagens, a narrativa, tudo. A escrita, tudo perfeito. Desculpa. Então, se você já conhece a história, comenta aqui qual o seu personagem favorito, a sua fraternidade, o seu casal favorito. E também não deixa de mandar pra galera que já tenha lido essa história que você conheça. Então curte, comenta, compartilha com o pessoal tudinho. Isso. Os amigos que conhecem a história, os amigos que não conhecem, porque, como eu mesmo disse... Precisam conhecer. Precisam conhecer e nada que a gente falou aqui vai atrapalhar a sua leitura. Isso. Então segue a gente no Instagram também, viu? Watchbook Oficial. Watchbook Então Oficial. por hoje é só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Insane, inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline, I light the match to taste the heat. I've always liked to play with fire.